Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre calores de reação. O que a gente precisa entender, né? Quando o exercício está falando de calor de reação, ele está falando exatamente da energia que vai ser liberada ou que vai ser absorvida quando a minha reação acontecer. Então, a esse calor de reação, a gente dá o nome de ΔH. Então, quando a gente está falando, quando o exercício pergunta qual é o calor de reação, ou quanto de calor foi absorvido, quanto de calor foi liberado, o exercício quer que você calcule o ΔH da reação, tá? Então, a gente vai ver alguns tipos de calores de reação que podem aparecer. Coloquei dois exemplos aqui de calores que são mais comuns, mas a gente tem uma série de outros calores que podem ser pedidos, tá? Então, primeiro exemplo de calor de reação que a gente tem aqui é o calor de combustão. Gente, a primeira coisa que você tem que lembrar, se a gente está tendo uma combustão, obrigatoriamente o meu ΔH é menor do que zero. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um ΔH negativo. Toda combustão é um processo que é exotérmico. Então, se é um processo que é exotérmico, é um processo que ocorre com a liberação de calor, ok? Então, eu vou trabalhar com essa ideia, tá, de combustão, de liberação de calor, ou seja, de ΔH menor do que zero, ΔH negativo. O que a gente tem? A combustão, ela pode ser de dois tipos, né? Eu posso ter uma combustão completa ou uma combustão incompleta. Qual que é a diferença? Observa aqui, olha. Eu coloquei duas equações, eu tenho a equação 1, que tem o ΔH1, que é um ΔH menor do que zero e negativo, porque é uma reação de combustão. E tem a minha reação 2, que tem o ΔH2 aqui, que é menor do que zero e negativo, porque é uma reação de combustão. Então tá, o que eu preciso saber? Primeiro, essa equação 1 aqui é uma equação de combustão completa. Por que eu sei que é uma reação de combustão completa? Porque no produto apareceu CO2 e água, ok? Então, eu tinha aqui X, que é o meu combustível, né? Quem eu taquei fogo. Pode ser um combustível líquido, uma folha de papel, uma madeira, é o que está queimando. O2, que funciona como meu comburente, tá? Para eu ter qualquer tipo de combustão, eu preciso de ter oxigênio. Ele é o comburente da combustão. Sem o oxigênio, a reação de combustão não acontece. E aí eu tive a formação de dióxido de carbono mais água. Então, essa reação aqui é uma reação de combustão completa, tá? Lembrando que o dióxido de carbono é um gás que contribui para o agravamento do efeito estufa, né? Essa intensificação do efeito estufa que é problemático para nós, que a gente dá o nome de aquecimento global. Então, ele é um gás estufa, tá? Ele é um gás que contribui para intensificar esse efeito estufa e promover o aquecimento global. Agora, essa segunda equação, olha só, eu tinha o mesmo combustível X, tinha o meu comburente, oxigênio, né? Eu preciso do oxigênio para ter fogo, só que o meu produto é CO, monóxido de carbono e meia molécula de água. Nesse caso aqui, eu estou tendo uma combustão que é incompleta. Ok? Por que eu sei disso? Porque eu estou formando monóxido de carbono. O monóxido de carbono, gente, é um gás que é extremamente tóxico. É um gás que mata por asfixia, tá? Ele se associa às moléculas das hemácias, da hemoglobina, né? E aí, dentro das hemácias, no transporte do oxigênio, o oxigênio fica liberado e ela engloba o monóxido de carbono. Então, a pessoa acaba morrendo por asfixia se inalar monóxido de carbono por muito tempo em um local fechado. É por isso que a gente não pode ligar o carro, por exemplo, dentro da garagem, se a garagem estiver toda fechada e ficar lá dentro. Por quê? A garagem toda fechada impede uma circulação de oxigênio.
Então, na hora que a combustão começar dentro do motor do carro, ele vai absorver, aquela combustão ali vai absorvendo o oxigênio que está disponível na garagem. Só que vai chegar uma hora, como não está tendo entrada de oxigênio, que a taxa de oxigênio vai diminuir. E aí não vai ser possível mais formar o CO2, vai começar a formar CO, porque não vai ter oxigênio suficiente para uma combustão completa. E aí a combustão começa a ficar incompleta. Quando isso acontece, a gente começa a ter a formação do monóxido de carbono, que é um gás tóxico, tá? Então, muita atenção nisso aí. Por que eu coloquei aqui esses dois tipos de equação? Em relação ao ΔH, gente, a gente tem por via de regra que o ΔH de uma combustão completa, no nosso caso ΔH1 aqui, ele é sempre maior do que o de uma combustão incompleta, que é o ΔH2. Então, o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho aqui, vamos imaginar que o meu X é gasolina. Se eu fizer a combustão completa da gasolina, eu vou liberar mais calor do que se eu fizer a combustão incompleta da gasolina. Então, vamos imaginar que para cada 1 mol de gasolina, eu libere numa combustão completa 300 joules de energia. E numa combustão incompleta, para cada 1 mol de gasolina, eu libere 150 joules de energia. Então, com certeza, a energia liberada numa combustão completa é maior do que na combustão incompleta. Então, eu posso dizer que a minha eficiência ou o meu rendimento é maior numa combustão completa, porque eu tenho uma taxa de liberação de calor maior para uma mesma quantidade de combustível, tá? Então, se eu conseguir promover a combustão completa, é mais vantagem, ok? Um outro tipo de calor que a gente tem é o calor de neutralização. Gente, quando a gente fala de neutralização, a gente está falando da reação clássica, né? Eu vou juntar um ácido mais uma base para poder formar sal mais água. Então, quem que a gente tem que lembrar? O ácido é uma substância que começa com H e vai estar ligado a alguém. A base é uma substância que tem um cátion, mas tem como ânion o OH. E aí a gente vai ter o sal e a água sendo formados. Quando a gente tem uma reação de neutralização, eu posso ter um ΔH que é maior do que zero ou eu posso ter um ΔH menor do que zero. Isso aqui depende, ele pode ser maior do que zero e positivo, ou ele pode ser menor do que zero e negativo, tá? Ah, como eu vou saber isso? Gente, nesse caso aqui, no caso da reação de neutralização, a gente tem que realmente fazer o cálculo do ΔH, tá? Não tem como prever, tipo, igual a reação de combustão. Você já sabe que você vai achar um valor negativo. Aqui não. Aqui pode ser que a gente tenha um valor positivo. Depende do ácido que tiver em contato com a base. Por quê? A dissolução do ácido na água, quando você pega um ácido qualquer e coloca na água, é um processo que é extremamente exotérmico. O que eu estou querendo dizer? Se você pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico e colocar em contato com a água, que é o que eles chamam de solução bateria, é o que tem dentro das baterias dos carros, ácido sulfúrico e água. Quando o ácido sulfúrico entra em contato com a água começa a borbulhar, a água começa a ferver, porque a dissolução do ácido sulfúrico é um processo exotérmico. O ácido libera muito calor no meio. Então, ele libera tanto calor que a água entra em ebulição a 25 graus Celsius, tá? Então, dependendo do ácido que estiver participando da reação de neutralização, a gente vai ter um ΔH positivo ou negativo, tá? Então, não existe uma regra aqui nesse processo. Falei desses dois tipos de calor, que são calores mais comuns da gente encontrar, mas existem outros tipos. Então, agora a gente vai ver a primeira maneira de calcular o ΔH de uma reação. A primeira forma que a gente vai aprender a calcular o ΔH é por meio da entalpia de formação. Gente, o que é isso? O exercício, ele vai te dar o ΔH de cada substância que está na reação. E aí você vai conseguir calcular o ΔH final. Só que existem algumas regras. Primeiro, substâncias simples têm um ΔH igual a zero. Então, o que é substância simples? Substância simples é aquela substância que é formada por um elemento químico. Então, por exemplo, se eu tenho O2, O2 é uma substância simples, é formada só por oxigênio.
Então, se eu estou trabalhando com a entalpia de formação, com o ΔH de formação, o ΔH do O2 vai ser 0. Se eu tiver, por exemplo, ferro na reação, só o ferro sozinho lá, é um elemento, né? Não é nem uma substância simples, ele é um elemento químico. Com certeza o ΔH dele também vai ser 0, tá? Então, quando a gente está trabalhando com entalpia de formação, substâncias que apresentam substâncias simples ou elementos simples, eles vão apresentar ΔH igual a 0. Como que a gente vai fazer o cálculo dessa entalpia de formação? ΔH vai ser igual ao somatório do ΔH de todo mundo do produto menos o somatório do ΔH de todo mundo do reagente, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente já ir praticando. Vamos lá, o primeiro exemplo aqui, eu tenho a reação de carbonato de cálcio, CaCO3, está sendo decomposto em CaO, que é o óxido de cálcio, mais o CO2. E eu quero achar qual é o ΔH dessa reação. Então, o exercício já me deu, ó, o ΔH de formação do carbonato de cálcio, que é menos 20, o ΔH de formação do óxido de cálcio, que é 40, o ΔH do CO2, que é 10. Então, eu vou substituir na equação. ΔH é igual ao somatório do ΔH de quem está no produto menos o somatório do ΔH de quem está no reagente. Pessoal, antes de substituir aqui os valores na equação, a gente precisa fazer o balanceamento. Tem que balancear a reação, porque isso vai fazer muita diferença para nós, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a minha reação já está balanceada. Um cálcio, um cálcio. Um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Ok. Então, meu ΔH aqui vai ser todo mundo do produto. Então, eu vou somar o ΔH do CaO, que é 40, com o ΔH do CO2, que é 10. Então, 40 mais 10, menos o somatório do reagente. O meu reagente é menos 20, então, menos 20. Então, meu ΔH aqui vai ser igual a 40 com 10, 50. Menos com menos vai dar mais, né? 50 mais 20. Então, meu ΔH aqui é igual a 70 quilocal. Achei um ΔH positivo, quer dizer que essa reação aqui é uma reação endotérmica. Ela acontece com a absorção de calor, ok? Agora vamos para esse segundo exemplo, ó. Tem a reação aqui C8H18 mais oxigênio formando CO2 mais água. É uma reação de combustão. De cara eu já sei que é uma combustão. Primeira coisa que eu vou fazer é balancear. Eu tenho 8 carbonos aqui, aqui eu só tenho 1, então eu vou colocar o 8 aqui na frente. Hidrogênio tem 18, aqui tem 2, então eu vou colocar um 9 aqui na frente, porque 2 vezes 9, 18. Oxigênio, 8 vezes 2, 16, com mais 9, 25. Então, eu preciso de 25 aqui. 25 não é múltiplo de 2, então o meu coeficiente aqui vai ser uma fração. Eu vou pegar a quantidade que eu quero de oxigênio, que é 25, e vou dividir pelo índice da minha molécula, que é 2. Então, o meu coeficiente aqui vai ser 25 meios. Ok. Agora, vamos lá. Primeiro, ele quer o ΔH da reação. E depois, ele quer o ΔH para 10 gramas de C8H18. Então, primeiro, eu tenho que saber quanto que é da reação, para depois eu fazer essa letra B aqui. Então, o meu ΔH da reação aqui vai ser igual ao somatório, né, do ΔH de quem está no produto, menos o somatório do ΔH de quem está no reagente. Então, o meu ΔH vai ser, quem está no produto, 8 vezes o ΔH do CO2. Então, vai ficar aqui, ó, 8 vezes 10, que é o ΔH do CO2, mais 9 vezes o ΔH da água, que é 25, mais 9 vezes o ΔH da água, que é 25. Ok? Vou fazer esse somatório aqui. Tudo bem? Agora, vamos lá. Menos ΔH do reagente, que é 42. Ok. Esse ΔH da água aqui, gente, é menos 25, tá?
Aqui é menos 25, eu esqueci de colocar, desculpa. Então, meu ΔH aqui vai ser igual a 8 vezes 10, 80. 9 vezes 25 vai dar 225. Então, eu tenho 80 positivo menos 225. Então, eu vou ficar aqui com 145. Então, menos 145 menos 42. Então, menos 145 menos 42 vai dar 187. Então, o meu ΔH aqui é igual a menos 187 calorias. Ó, achei um ΔH negativo. Tá correto? Tá correto, porque é uma reação de combustão. Beleza. Agora o exercício quer saber qual que é o ΔH para 10 gramas de C8H18. Então, o que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho 1 mol de C8H18. 1 mol de C8H18. Qual é a massa de 1 mol de C8H18? É a massa molar da minha substância. Então, eu vou fazer a minha massa molar aqui. 8 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 18 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, mais 18. A massa molecular aqui vai ser igual a 114 gramas. Então, eu vou fazer a regra de 3. Para 114 gramas, o calor liberado foi 187, negativo, né? Se eu tiver 10 gramas, eu vou ter X. Então, eu vou ter aqui 187 vezes 10, dividido por 114. Vou ter 16,4. Então, o meu X aqui vai ser igual a menos 16,4 calorias. Ah, por que menos? Porque o 187 está negativo, né? Eu não coloquei aqui só para não confundir a conta, mas ele está negativo. Então, o meu resultado aqui vai ser negativo também, ok? Então, olha o que eu fiz. Primeiro, por ΔH de formação, eu descobri o ΔH da minha reação. E depois eu fiz uma regra de 3 aqui para descobrir essa proporção que o exercício tinha perguntado, tá? E um outro exemplo também que pode acontecer é quando o exercício já dá o ΔH da reação e pergunta o ΔH de alguém que está lá. Olha só, eu tenho a reação de combustão aqui do metano. Essa reação tem um ΔH que vale menos 200. A pergunta do exercício é, quanto é o ΔH do metano? Então, o que eu vou pensar? Primeiro, balanceamento da equação. 1 carbono, 4 hidrogênios, aqui só tem 2, vou colocar um 2 aqui na frente. Oxigênio, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Então, vou colocar um 2 aqui. Balanceei a reação. Esse oxigênio, gente, é elemento simples, então ele não vai fazer diferença nenhuma para mim, porque o ΔH dele é 0, né? A regra é essa, ΔH de formação, substância simples, é 0. Então, eu vou fazer minha conta. O ΔH é igual ao somatório de ΔH de quem está no produto, menos o somatório de ΔH de quem está do reagente. Quanto vale meu ΔH? Menos 200, o exercício já deu. É igual. Somatório do ΔH do produto vai ser o do CO2, que é menos 20, mais 2 vezes o da água. 2 vezes o da água, que é 80. Menos o do reagente. Quem é meu reagente? CH4, que é o que eu quero achar, então eu vou botar menos X. Então, vai ficar menos 200 igual a 2 vezes 80 dá 160. 160 com menos 20 vai dar 140. Então, 140 menos X. Vou mudar de membro aqui. Vou ter que menos X vai ser igual a menos 200 menos 140. 200 com 140 dá 340. Então, X é igual a 340 joules. Achei quanto é o ΔH do metano, ok? Tudo trabalhando com ΔH de formação. Então, pelo ΔH de formação, que é a primeira maneira de calcular o ΔH de uma reação, eu posso achar o ΔH de alguém que está fazendo parte da minha reação, se o exercício já me der o ΔH, e posso também achar o ΔH da reação. Aqui eu achei o ΔH da minha reação,
Aqui eu achei o ΔH da reação e depois eu ainda achei qual seria o ΔH da reação se eu tivesse determinada massa do meu combustível, né? Fiz uma estequiometria aqui, tá? Lembrando que essa massa de 114 é a massa molecular, né? C8H18, eu tinha 1 mol. Se eu tivesse 2 mol, ia ser 114 vezes 2. Se eu tivesse 10 mol, 114 vezes 10, ok? Então, o ΔH de formação, gente, a gente trabalha dessa forma. Eu tenho que substância simples vai ter o ΔH igual a 0, ou elemento químico ΔH igual a 0. E o cálculo é feito sempre pelo somatório do ΔH de quem está no produto, menos o somatório do ΔH de quem está no reagente, tá? Levando em consideração que a gente precisa fazer o balanceamento da equação para poder fazer esse cálculo aqui, ó, senão dá errado. Tá? Tem que fazer esse cálculo levando em consideração o coeficiente estequiométrico da substância, igual a gente fez aqui, ó. O coeficiente do CO2 era 8, então eu multipliquei por 8 o ΔH dele. O coeficiente da água era 9, eu multipliquei por 9 o ΔH dela. Tranquilo? Pessoal, então é isso, tá? O objetivo dessa aula é falar um pouquinho de ΔH, apresentar alguns calores de reação para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!